Bom dia, bom dia, usufruir desse privilégio de falar com Deus. E aqui nós falamos com Deus junto a você, para as nossas vidas, para que cada dia mais e mais nós tenhamos essa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir e possa colocar em nós a verdadeira fonte desse poder, dessa maravilhosa palavra que é a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar com você através do que, por que devemos louvar a Deus? Sem o louvor e sem a presença do Espírito Santo, como seria a nossa salvação? Duas perguntas que eu gostaria que você refletisse nela nessa manhã do dia de hoje. A palavra de Deus, lá no livro de Salmos, no capítulo 50, no versículo 23, ele fala assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, olha como é que é interessante a gente colocar as nossas orações em primeiro lugar e, acima de tudo, colocar o louvor a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque é muito fácil murmurar, é muito fácil lamentar, é muito fácil ficar choramingando pelos cantos. Mas você louvar a Deus, muitas das vezes você nem lembrei de louvar a Deus. Mas na hora de você reclamar, de você ficar preso às coisas desse mundo, se tornam quase que uma evidência na sua vida, na minha vida. Nós somos propícios ao esquecimento, mas quando nós colocamos o sacrifício de ações de graças, ou seja, Jesus foi o maior sacrifício de ação de graça que já aconteceu sobre a face desse mundo. Ele morreu para nos conceder a graça da salvação, ou seja, o favor imerecido. Eu não merecia isso, você não merecia isso, mas Jesus pagou o preço. Ele pagou o sacrifício de ações de graças por cada um de nós. Quem faz isso, Deus fala aqui na palavra dele, que o glorifica. Então, se eu aceito essa mensagem de Jesus, a salvação através da vida de consagração a Ele, do louvor a Ele, agradecendo a Ele em todo o tempo e lugar, não só pelos bons momentos, mas pelos momentos difíceis que a vida proporciona, o louvor não pode sair dos meus lábios. Vamos ler Hebreus 13:15, ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Oh, glória a Deus, que maravilha, que palavra forte, que palavra abençoada. Eu vou reler aqui porque é uma palavra que fala profundamente aos nossos corações. Por meio de Jesus, ele já começa falando por meio de Jesus. Não há outro meio, é Jesus, ele fala. Pois ofereçamos a Deus. Então, por meio do Filho, nós vamos oferecer ao Pai sempre sacrifício de louvor. Então, eu não vou me preocupar com música mundana, não vou me preocupar com pagode, com samba, nada disso. Vou me preocupar em louvar a Deus com a perfeição, o sacrifício do louvor. Oh, que bênção sem igual! Poder dizer que eu louvo a Deus com o sacrifício do louvor. Eu entendo isso. Aquele preço que foi pago na cruz do Calvário foi para me mostrar o sacrifício do louvor. O louvor que Jesus Cristo teve por mim, em dizer que está consumado, que naquela cruz foi colocados os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. E ele fala assim, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus como Salvador, como Libertador, como Deus soberano, ele está honrando ao Senhor, ele está louvando com seus próprios lábios. Então não coloque palavras, não coloque palavrão na sua boca, não coloque rancor, expressões rancorosas, expressões que vão desanimar o seu semelhante, palavras que vão doer no coração do seu filho, do seu cônjuge. Fale do louvor a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, cante louvores na sua casa, tenha o hábito
Se você está na hora de fazer o seu almoço, o seu jantar, coloca ali um louvor na sua casa, desliga a televisão dessas notícias. A televisão hoje virou um verdadeiro, é morte para todos os lados, é morte para todo canto. O ser humano hoje está uma coisa assim, animal. Ele perdeu essa graça. E essa graça, ela só pode ser divulgada se você compartilhar que você tem essa graça. Você ser um ponto diferencial para que essa pessoa não continue nessa mesma vida. Ela se transforme, ela busque uma renovação através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Não é através do meu link, não é através do link de pastores, não. É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, João, ele fala assim para a gente: a verdade vos libertará. E a verdade, quem é? É a palavra de Deus. Está escrito. João deixa isso bem claro para nós. Ele fala assim, ele ainda completa isso lá em João 8, 35 e 37. Ele fala assim: se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso que nós precisamos. Nós não precisamos ficar atenuados, presos a essas situações que estão passando pelo mundo. Nós temos que nos preocupar em libertar as pessoas que querem sair dessa vida promíscua que o mundo está oferecendo, a salvação pela palavra de Deus. Você é um missionário, você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Então não se corrompa com as coisas do mundo. Mostra ao mundo o poder do seu Deus. Mostra ao mundo o valor do seu Deus. E Deus certamente há de ser contigo. Jamais Ele vai deixar você sozinho. Você pode ver que Deus, em todos os momentos da Bíblia, Ele sempre mostra a proteção, o amparo, o carinho que Ele tinha com aqueles que eram dele. Os outros, os Baals, os outros que servem a outros deuses, que faziam coisas absurdas com relação à palavra de Deus, eles já passaram, já morreram. Nós somos novas criaturas. Aquele passado negativo da nossa vida não existe mais. No momento que você aceita Jesus, os nossos pecados são lançados no fundo do mar. Mas para isso você tem que aceitar que Deus é o Supremo Criador de todas as coisas. Que Deus está acima de tudo e de todos, para proporcionar a você uma vida de santidade, uma vida de santificação. Busque a Deus, leia a Bíblia, reúna sua família, faça seu culto devocional e Deus certamente fará a parte dele para com você. Vamos orar. Senhor, o poder do louvor na oração é fundamental. Nós sabemos que quanto mais nós louvamos ao Senhor, mais os teus anjos se alegram com as nossas vidas. E o louvor faz toda a diferença, porque os meus lábios hão de propagar aquilo que é seu e não aquilo que é do mundo. Muito obrigado. Nos perdoe, nos livre de todo mal e conceda-nos um dia na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e não esqueça de nos ajudar no compartilhamento dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.